Boa noite, gente. Que delícia poder estar aqui com vocês todos, aceitando, o pessoal está chegando. Então, sejam todos bem-vindos. Eu estou super emocionada, espero conseguir fazer e compartilhar todo esse momento com tanta gente querida. Me sinto como se estivesse na minha sala, num lugar aconchegante, junto com as pessoas queridas. Então, sejam todos bem-vindos. Para mim é uma alegria imensa poder estar aqui hoje, falar sobre evolução com todos vocês. Então, muita alegria poder ter vocês, cada um aqui. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Não conheço todo mundo, não tive o prazer ainda, mas algumas carinhas eu estou reconhecendo aqui. Para quem não conhece, eu sou o Thiago, sou o companheiro da Érica e cofundador da One Mind. Então, a gente está muito feliz de tê-los aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos. Então, como que vocês já conhecem, quem está, a maioria daqui já esteve em algum evento online, e quem não esteve, eu sempre começo com uma consciência de presença, para a gente poder estar de corpo e alma aqui no nosso encontro de hoje. Então, eu vou convidá-los para a gente poder fazer essa consciência de presença, que é simplesmente trazer um pouco de consciência para a respiração, para o nosso corpo, e a gente poder começar muito presente, tá bom? Então, o convite é que vocês encontrem uma postura confortável, que possa fechar os olhos, se assim for confortável para você. Fazer uma respiração bem profunda ou simplesmente consciente. Percebendo o teu corpo. Tomando consciência de como que você está aqui agora. Então, inspira, expira. Percebendo o peso do seu corpo no assento que você está. Tomando consciência, habitando todo o teu corpo. E deixando essa palavra evolução como vibra no seu corpo. Inspira, expira. E no seu tempo, vai abrindo os seus olhos, fazendo uma respiração bem profunda. Movimentando o seu corpo, talvez. Perceber que tem alguma parte do seu corpo que precisa de algum movimento. Para que você se sinta completamente confortável nesse encontro de hoje. Então, agora mais presentes, mais no aqui, mais no agora. A gente pode começar a falar e conversar um pouco, né? Então, vamos lá, gente. Bom, a gente tentou preparar um material aqui para fazer uma apresentação para vocês sobre um contexto da evolução da humanidade. A gente vai tratar diversos aspectos que proporcionam essa evolução e a evolução também desse contato que a gente tem de relacionamento com todos vocês, né? Então, os temas que a gente vamos abordar hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a evolução da humanidade, o contexto histórico e como que a gente chegou até esse momento atual, a importância, né, dessa evolução e os impactos, que obviamente que como a gente tem uma evolução, a gente tem um impacto que foram gerados durante todo esse tempo em nossas vidas, e como que a gente, né, nesse contexto da One Mind, consegue auxiliar nesse processo e como que a gente está envolvido nesse contexto de evolução. Uhum.
Então, a nossa ideia, né, sobre falar sobre evolução e a importância, primeiro a gente começa nesse olhar, né, o que significa evoluir, né, o que significa essa palavra. Então, a evolução, ela tem muito a ver com essa, né, com progredir, com atualizar-se, com desenvolver-se, né, a evolução é ela que fez esse impulso que faz que a gente possa buscar coisas novas, é intrínseco ao ser humano, né? Essa vontade de caminhar, de evoluir, de ir para frente, né? Então, isso faz parte do ser humano, este impulso, e é justamente esse impulso que faz as mudanças, as transformações acontecerem, né? E esse impulso de evolução é justamente o que nos diferencia como espécie, né? Tinha um fone aberto. Então, é justamente essa evolução, esse impulso, né, de evoluir, que nos diferenciou como espécie, né? Porque a partir disso a gente foi buscar uma melhora, né, na nossa qualidade de vida, física, mental, espiritual, né? E o ser humano, ainda sendo uma espécie, né, bem menos forte, bem menos robusta, ainda é uma espécie mais dominante no planeta, né? E por que isso aconteceu? E essa evolução a gente vai trazer dentro do contexto mental, que é muito, né, daquilo que a gente sempre traz dentro de todo o contexto que eu converso com vocês. E aí a gente vai falar da revolução cognitiva, né? Então, para a gente se contextualizar, alguns dados importantes para a gente entender como vem vindo essas evoluções, né? Então, lá atrás, nos nossos ancestrais, a gente estava dizendo, e dentro dos estudos da neurociência, que eles tinham em média de 30 a 35 bilhões de neurônios. No tempo de hoje, né, no tempo atual, a gente está dizendo que a gente tem hoje uma média de 100 bilhões de neurônios. E o que significa, né, neurônio? O que significa isso? Que a nossa capacidade de pensar, que a nossa capacidade de tomar decisões, que a nossa capacidade de transmitir informações, que é o que nos diferencia dos nossos ancestrais, a nossa capacidade de memorizar, tudo isso faz com que esses 100 bilhões, né, nessa capacidade que cresceu o nosso cérebro de milênios atrás para agora. Isso significa também, gente, que nós tivemos uma evolução, né, no tamanho do nosso cérebro, que a gente está falando que essa parte do neocórtex aqui, ó, que é a nossa capacidade cognitiva, nossa capacidade de tomar decisões, também ela se expandiu. Ou seja, o ser humano começou a ter uma capacidade maior de pensar, né? E essa capacidade maior de pensar nos trouxe também quase que hoje, né, segundo a neurociência, a gente pode chegar a ter 70 mil pensamentos por dia. E esses pensamentos, né, que muitas vezes nós temos por dia, nem sempre são pensamentos úteis, né? E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Então, essa capacidade de racionalizar, de pensar, que desenvolveu no nosso cérebro nesses últimos milênios, significa também que isso desenvolveu uma capacidade do ser humano de prever o futuro, né? Essa capacidade da gente poder levantar informações. Então, no passado, os nossos ancestrais, por exemplo, tem até uma história interessante que o animal, por exemplo, o macaco, ele consegue saber que dentro da floresta lá, ele consegue avisar que tem um macaco, consegue avisar para outro macaco que tem um leão ali, mas ali, no momento presente, onde que está acontecendo, ele consegue transmitir essa informação. O ser humano, né, essa diferença é o quê? A gente consegue dizer, eu consigo falar lá para o Tiago, olha, é o seguinte, na floresta X, no ponto Y, dessa forma, naquela curva, tem um leão. E aí, o que a gente vai fazer com isso? Então, essa capacidade cognitiva que a gente vem tendo nesses últimos milênios, né? E com isso, né, vem uma evolução tecnológica,
que o Thiago vai contar um pouquinho para a gente quais os impactos disso. Então, gente, a gente falando em evolução, a gente acaba caindo muito hoje no dia a dia, que é a evolução da tecnologia e como que isso impacta nossas vidas, né? Não sei se aqui vocês conhecem, mas tem uma lei famosa que ela tá em decadência agora, que é a lei de Moore, que fala que os transmissores dos chips, eles dobrariam de capacidade a cada 18 meses, né? E a gente já chegou num espaço tão curto de coisa que essa lei já não existe mais, porque não é possível mais avançar daquele ponto, né? A gente começa a falar de singularidade. E o que isso tem a ver, né? Isso tem a ver com o nível de informação que é produzido diariamente. Então, hoje, para a gente ter uma ideia, com esse avanço da tecnologia, só para vocês terem uma ideia de número, por exemplo, um YouTube, um canal como o YouTube, ele produz 500 horas de conteúdo a cada minuto. Então, imagina como que é o ser humano lidando com essa quantidade de informações. Se a gente falar do Zoom, foi feita uma estatística que a cada minuto também tem 208 reuniões. Então, a gente está cada vez mais à mercê dessa tecnologia e existe uma pressão para a gente estar conseguindo acompanhar, né? E a gente tem outros termos, né, como singularidade, inteligência artificial, blockchain, veículos autônomos, tem os drones, tem a nanotecnologia, a robotização e por aí vai diversos temas que, de uma forma ou de outra, vai impactar nossas vidas, né? E como que a gente vai lidar com toda essa inovação? Só de ouvir alguns nomes assim, você não conhecer, às vezes você começa a ficar preocupado, né? Porque vai afetar áreas da sua vida que você ainda não sabe. E já existe, e a gente não tem esse conhecimento. Então, essa pressão da tecnologia acaba impactando o nosso consciente, né? E outro impacto também seria na questão do piloto automático, né? Hoje em dia, a gente, por ter tantas roubo de atenção, né? A gente tem celular, tem mídia, tem televisão, tem rádio, tudo isso está roubando a nossa atenção, né? Então, cada vez mais a gente está perdendo a capacidade de ficar atento ou de ficar em foco em um determinado ponto, e nisso causa que a gente perde realmente, a gente anda como um zumbi, a gente anda num piloto automático. Nossas decisões, às vezes, muitas vezes ao longo do dia, são tomadas com base na emoção, que ali tem um roubo, né, das questões cerebrais, e acaba a gente tomando as ações porque a gente está em piloto automático, a gente não está consciente, né? Então a gente age como robô, como autômatos. E isso tudo é causado pela evolução da tecnologia. Exatamente. Então, a gente começa a perceber, e todo esse processo que a gente está construindo juntos aqui, para entender o quanto que essa evolução, que é o impulso, né, que nós temos, e também esses impactos que acontecem na nossa vida. E um terceiro impacto que essa evolução tecnológica, desse mundo mais rápido que a gente está vivendo hoje, é os medos e a ansiedade, né? A gente está dizendo que o Brasil é o terceiro país no mundo mais ansioso, né? A gente está dizendo que, em média, são 18 milhões de pessoas ansiosas. Então, a saúde mental, diante dessa evolução tecnológica, ela também começa a trazer dados alarmantes. Então, com o que a gente começa a perceber? Que o mundo cada vez mais rápido faz que a gente queira estar cada vez mais dentro de tudo, saber de tudo, não é verdade, gente? E então, quem também quiser colocar a câmera aqui, porque assim, é muito ruim não ver vocês. Eu tô vendo algumas carinhas aqui, mas olha, eu gosto de ver o rosto de todo mundo aqui, para ver como é que a gente tá, né? Para a gente interagir juntos aqui. Então, esse processo evolutivo, ele traz para a gente essa necessidade de sentir-se parte, de ter conhecimento, parece de que está em tudo que é lugar. Isso não gera uma ansiedade, gente? Não gera essa sensação de falta? É como se a gente está sempre atrasado para a quantidade de informações que estão chegando para a gente. E isso vai gerando essa ansiedade, onde a gente começa a cada vez mais trazer uma preocupação com o futuro, né? Então, a todo momento, e o ser humano é a única espécie animal que tem essa capacidade de prever futuro, de pensar no futuro. Então, através desse processo evolutivo que a gente vem tendo, descobriu-se a neurociência que o cérebro, a partir daquela neocórtex, da quantidade que a gente tem no nosso cérebro, que cresceu e tudo mais, o ser humano tem a capacidade
o cérebro a capacidade de prever, ou seja, ele cria uma realidade virtual. Então, a neurociência diz que o nosso cérebro ele não sabe, aí cérebro barra mente, não tem a capacidade de diferenciar, por exemplo, o que é real do que não é real. Por quê? Se você pensa alguma coisa, a mente e o corpo vai sentir isso como se fosse algo na realidade, né? Então, esses medos e ansiedade que muitos, né, de nós estamos sentindo, existe um processo evolutivo muito grande acontecendo aqui. E a partir disso, vem o quê? As síndromes, né? Então, a síndrome de burnout. Alguém já ouviu falar da síndrome de burnout? Aquele momento onde eu estou esgotado, eu cheguei no meu ponto máximo, né, de estresse, eu estou exausto, e aí eu continuo ainda nessa exaustão, e não paro dessa exaustão e continuo para quê? Para atender uma evolução tecnológica, para tentar atender. Imagina, gente, o Thiago comentou a quantidade de números, né, que nós temos, dados de informações, é humanamente impossível a gente conseguir acompanhar essa evolução tecnológica, né? Então, essa síndrome de burnout, onde nós percebemos que nós estamos exaustos, e o pensamento acelerado, que virou uma síndrome, foi considerado uma doença, a síndrome do pensamento acelerado, ou seja, essa quantidade de pensamentos que nós temos de forma acelerada começou a impactar diretamente o nosso sistema mental, a nossa forma de se relacionar com a gente e com o mundo, né? Tá fazendo sentido para vocês até aqui isso? Coloca no chat aí para mim, para saber se a gente tá junto aqui. Exatamente isso, sim. Uhum. Legal. Então, a gente começa a perceber que lá atrás, nossos ancestrais de 35 bilhões de neurônios, a gente foi para 100 bilhões de neurônios, quase 1,1 trilhões de células nervosas, ou seja, a gente é uma bomba relógio, né, em questões de nervos. Gente, achei incrível essas informações. A gente começa a perceber que na evolução tecnológica, também aconteceu um outro fato que, na nossa visão, gerou impacto, que também foi o isolamento, né? O ser humano começa, em alguns momentos, a se distanciar de suas tribos, que é aquilo que é totalmente necessário da nossa constituição, andar em tribos, estar em tribos, colaborar, estar juntos, e por isso que a gente sofre numa pandemia, mas será que realmente precisou da pandemia para a gente estar em isolamento, ou a gente já vivia de uma forma isolada? A todo tempo no celular, a todo tempo olhando essa visão, totalmente isolado de mim e do mundo. Então, essa processo de tecnologia, ela veio e vai trazendo esses impactos que a gente começa a perceber. E aí, né, toda essa evolução tecnológica, ela nos força a buscar novas técnicas, né? Então, a gente, pelo menos eu sei que alguns de vocês são psicólogos, outros psiquiatras, e acaba não tendo essa influência da tecnologia tão diretamente, mas nas grandes empresas tem muito essa questão de, eu tenho que aprender uma nova tecnologia, eu tenho que aprender uma nova ferramenta, um novo conceito, uma nova metodologia, e toda hora eu tenho que estar buscando esse aperfeiçoamento técnico, né, de coisas que eu preciso fazer para colocar e transformar aquilo em alguma forma tangível, né? Mas a gente acaba, de alguma forma, esquecendo de olhar a parte que é o de dentro, né? E recentemente eu fiz um curso de inovação, e eu vi que uma área, por exemplo, citando a psicologia como um exemplo, eles estavam criando uma inteligência artificial para resolver problemas básicos de funcionários dentro das empresas. Então, eu tinha ali uma figura que era criada por tecnologia, que ele funcionava como um aconselhamento psicológico nas empresas. E aí você vê isso, caramba, tipo, isso coloca em risco o seu trabalho? Não sei isso. A gente tem tecnologias que medem, que mensuram a questão do pensamento quando eu estou em meditação. Isso substitui algum profissional? Puta, a gente não sabe, mas a gente está totalmente vulnerável a essas tecnologias. E uma forma da questão de... Eu não posso ficar preso também a um futuro que eu não sei, né? Então,
a gente tem que sempre estar buscando essa questão da adaptabilidade, né? Então, a gente percebe que com relação às tecnologias mesmo, a gente tem as plataformas, né? Então, eu tenho que estar no LinkedIn, eu tenho que estar no Instagram, eu tenho que estar no TikTok, porque se eu estiver fora, parece que alguma coisa me chama, né? Então, a gente vê que o tempo todo, eu preciso, tem aquele lá, o FOMO, né? Não sei se você já ouviu falar, que é Fear of Missing Out, né? Eu tô com uma sensação que eu tô perdendo alguma coisa porque eu não tô lá. E isso me gera uma ansiedade. E a gente está vulnerável a essa tecnologia, né? E também teve um estudo de Harvard que falava que também a questão da tecnologia impactando a questão da atenção que a gente tinha mencionado, que fala que a gente anda 47% do tempo distraído. Isso é muito tempo, né? Do dia todo que a gente fica acordado, a gente passa quase 50% distraído. O que a gente está fazendo fora desse tempo, né? Onde está essa atenção? Onde que está esse contexto? E isso tudo requer uma questão de uma adaptabilidade, né? Então, eu sei que estou num ponto, preciso me adaptar para ir para outro ponto. E eu até gostaria de mencionar uma frase, né, que a gente postou na rede esses dias, que é do Darwin, né? Que ele fala que não é o mais forte e nem o mais inteligente. Então, com relação à tecnologia, né? Eu não preciso estar sempre me atualizando, mas sim aquele que se adapta, né? Então, a gente vai ter tecnologia que vão substituir tecnologia cada vez mais rápido. E quanto que eu tenho essa adaptabilidade para conseguir acompanhar essas tecnologias? Então, quanto que eu estou vulnerável e quanto eu me permito me adaptar, né? Pois é, né? Porque a gente começa a perceber que imagina assim, a gente tem então esses sistemas nervosos, quase 1,1 trilhões de células nervosas, e essas células, a gente foi, e assim, né, eu sou bastante estudiosa nisso, o meio, o externo afeta a gente mesma, gente. Então, como que, olha, é como se o externo vai pressionando a gente a estar em constante processo de evolução, estar em todos os lugares, eu preciso estar alguma coisa, o que eu perdi, né? É sempre aquela sensação de estar perdendo alguma coisa, né? Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. É uma loucura essa cobrança, mas acontece, né, Rô? Acontece essa cobrança, essa necessidade, essa falta, é como se parece que nunca está suficiente, e isso vai gerando essa ansiedade, essa síndrome da burnout, essa síndrome do pensamento acelerado. É como se a gente está o tempo inteiro com essa falta de ar, exatamente, sempre atrasado. Não é essa sensação, gente? Quem que está compartilhando desse tema aí, vai colocando sim aí no chat. É isso que acontece, né? Verdade, o Bruno está falando da síndrome do impostor, que vem com tudo isso. Então, a síndrome do impostor, que o Bruno está falando, é aquela sensação da gente não achar que o que nós somos, o que nós temos é bom, porque se a gente olha para o mundo, parece que o tempo inteiro eu estou fingindo ser aquilo que eu não sou. É uma dificuldade de reconhecer seus potenciais. Mas claro, né, gente? A gente entra ali no celular, no Instagram, na vida perfeita de todo mundo, no LinkedIn, no currículo gigante. Aí eu olho para mim e falo, meu Deus do céu, eu tô atrasado mesmo, né? Eu tô, olha, não tem vida que vai me dar chance de conseguir atender tudo isso. E aí, gente, vem algo importante que a gente percebe, que é a inteligência emocional. Então, a gente aprendeu a lidar com isso na escola de vocês. Eu não tive essa chance, mas na escola ensinaram como que a gente lida com o momento de uma pandemia, ensinaram a gente como que a gente lida com os nossos medos, nossas frustrações, com as nossas ansiedades, ensinaram para a gente o que eu faço quando as coisas não saem da forma que deveriam sair, já que a gente aprendeu que as coisas têm que estar sempre certas. Como que a gente lida com algo que começa a emergir dentro de nós? A gente não aprendeu isso. Então, a inteligência emocional vem com todo esse processo, vem algo a pedir para a gente, nos desafiar. E agora, será que você sabe reconhecer as suas emoções? E é uma pergunta mesmo para a gente começar a refletir, né? Será que a gente sabe lidar, né, Rô, com essa sensação de incapacidade diária? Será que a gente precisa viver num estado de sofrimento eterno? Será que a gente consegue, então, a partir de que eu reconheço as minhas emoções, reconheço como eu me sinto, eu consigo ter uma consciência social de como que a minha ação impacta diretamente o Bruno, o Jorge, a Rô,
que a minha ação impacta toda uma sociedade, da forma que eu relaciono comigo impacta o outro. Então, a inteligência emocional tem a ver com eu reconhecer essa autoconsciência, esse autoconhecimento, de conseguir regular as minhas emoções. O que é isso? Eu entender, peraí, eu estou sentindo ansiedade agora, mas eu estou sentindo essa ansiedade, tudo bem. Né? O que eu posso fazer com essa ansiedade agora? O que eu posso fazer com esse medo que eu estou sentindo agora? Então, a gente começa a perceber que com essa quantidade de pensamento, com essa evolução tecnológica, com toda essa necessidade externa, acontece um ponto-chave, gente. A gente se distanciou da gente mesma. A gente se distanciou das nossas emoções, porque a gente não sabe lidar com elas, então a gente afasta elas. E aí a gente tem as síndromes, aí a gente tem depressão, aí a gente tem pânico, aí a gente está numa sociedade à beira de um abismo. Então a gente começa a perceber que para eu poder então lidar com isso, diante de toda essa demanda que existe, é uma jornada que não é priorizada. Tem uma jornada que não é priorizada. Talvez muitos de vocês que estão aqui priorizam, mas alguns não, que é a jornada do autoconhecimento, que é a jornada de encontrar, de estudar a si mesmo, né? Que é um fundamento que é o fundamento que vai nos dar a possibilidade de lidar com tudo isso, mas a gente não prioriza, né? Então existe, né, dentro de tudo que nós falamos, 4 consciências que vai nos dar o direcionamento para começar a aprender, fundamentar, para lidar com todo esse mundo volátil, com esse mundo acelerado, com esse mundo que nos exige tanto. E que não vai mudar. Vocês acham que vai diminuir, gente? Vai evoluir? Vai diminuir essa velocidade? Não, ela vai aumentar, na verdade. Mas a nós aqui, enquanto humanos, sabe aquele cérebro que aumentou? Continua lutando pela sobrevivência. Ele ainda continua tentando sobreviver, ainda continua agindo dessa maneira, né? Então, o tempo inteiro a gente está ainda buscando o quê? Nossa sobrevivência. E o que muda? O que faz eu sair, então, desse consciência mais primitiva e animal? Consciência. Consciência, né? Então, significa essa capacidade da gente poder perceber a gente mesmo. Senão a gente é igual um animal. Qual é a diferença? Se eu só estou reagindo, não tem diferença. Eu continuo só sendo um animal que come, né? Dorme e come. E trabalha. E não tem consciência. Então, uma das primeiras consciências é a consciência de presença. Que é a consciência da gente poder aprender e estar no aqui e no agora. Com essa questão de velocidade, de pensamento e tudo isso que começou a emergir, a gente reduziu a nossa capacidade de estar no momento presente. A nossa capacidade de foco reduziu para aquele pedacinho lá do Instagram, gente, 15 segundos. Não é verdade? Se alguém faz, é tipo eu, que vê meus stories lá, que tem tipo de 50, a pessoa não tem nem vontade de assistir, porque é tudo rápido, né? A gente é a era do imediatismo, né? E esse imediatismo faz a gente se desconectar do momento presente, do aqui e do agora. Então, quando a gente tem consciência de presença, essa qualidade de atenção reduz a quantidade de excessos de pensamentos. Então, à medida que a gente vai treinando a nossa mente para se manter no agora, a gente vai tendo uma capacidade maior de perceber os pensamentos que vão surgindo na nossa mente. E isso nos traz mais paz interna e maior capacidade de nos perceber. Então, quando eu tenho consciência de presença, eu vou para um segundo estágio, que é a consciência das minhas emoções. Então, essa capacidade de você perceber como escolher, como reagir. Então, pensa assim, ó, quando a gente estava saindo aqui, podendo sair, vai no trânsito e tudo mais. Você está no trânsito aqui, quem está em São Paulo, sabe como que é o caos, né? E aí você está andando, de repente alguém, pá, te fecha. No normal, o que geralmente a gente faz? Vai no instinto, né? A gente vai naquele impulso de reagir. Mas imagina a todo momento você reagindo, a todo momento você criando adrenalina no teu corpo, a todo momento você estressado, a todo momento você pensando nas possibilidades futuras. O que aconteceria? E é o que acontece com a gente? A gente vai ficando debilitado emocionalmente, certo? A gente vai ficando emocionalmente debilitado. Então, a gente sai da reação, da reatividade para entrar numa consciência. É a consciência das emoções. O que eu estou sentindo? Eu sei o que eu estou sentindo? O que eu estou pensando? Eu tomo escolhas, eu faço escolhas de como eu quero
reagir a determinadas situações, ou simplesmente eu sou levado? Então, a consciência das emoções vai nos ajudando a perceber o que está me gerando gatilho de ansiedade nesse mundo tecnológico. A terceira consciência é a consciência do corpo. Então, por exemplo, a gente falou de síndromes, né? Uma das síndromes que menos percebe a si mesmo, eu falo que é a do burnout, que é a completa inconsciência, né? É quando a pessoa já está doente, mas ela não percebe isso e ela continua, né? Ela continua nesse trabalho do fazer, do fazer, do fazer. Então, a consciência do corpo significa assim, eu estou percebendo o meu corpo, eu sei as minhas necessidades, eu sei que o meu corpo pede, porque a gente se desconectou. Lembra que eu comentei com vocês? Então, a gente se desconectou da nossa... é como Frankenstein, mente é uma coisa, corpo é outra, emoção é outra. E aí a gente se desconecta do nosso corpo. Então, a consciência do corpo, ter consciência do nosso corpo, desenvolver esse corpo, é perceber que o nosso corpo percebe e ele responde às menores centelhas dos pensamentos. Então, pensa assim, alguns de vocês já aconteceu, você ficar pensando, olha lá, pensa em alguma coisa que você vai te gerar ansiedade, o medo do Covid, será que eu vou ter trabalho, será que eu vou ter dinheiro para pagar no final do mês as contas? Quando você pensa nisso e está lá no futuro, isso não aconteceu ainda, está lá na sua mente, lá no futuro, como o teu corpo fica na presença? Como que fica? Falam para mim aí. Ele não responde a essa emoção? Ele não responde a isso? E aí isso vai criando um sistema imunológico muito mais baixo, a gente vai ficando com o corpo muito mais doente. Então, a gente não está conectado com o nosso corpo e com a nossa mente, com as nossas emoções. E é o quarto processo que a gente acredita, né, que dentro desse caminho vai nos ajudar, dentro do processo evolutivo, é a consciência espiritual. A consciência espiritual tem a ver com desenvolver virtudes e valores positivos. Tem a ver com a gente poder reconhecer, para eu poder, gente, se eu ficar só nesse mundo frenético e não com saber me nutrir, acontece o que a gente está vendo agora, né? Então, o convite para eu poder lidar com esse mundo é eu saber como que é esse estudo sobre mim mesmo. E a espiritualidade, ela vai trazer um estudo sobre eu resgatar virtudes e valores, como compaixão, caridade, bondade, flexibilidade, empatia, né? E quando eu começo a me desenvolver, eu começo a trazer consciência de um bem-estar que vai refletir claramente na sociedade, né? Vai refletir diretamente em como que a gente se relaciona, eu comigo mesmo e com o outro, no mundo aí fora, né? Tá fazendo sentido para vocês? Angustiada com a incerteza, a Jasmine falou. Claro, né? A gente fica angustiado com a incerteza, porque a gente tem uma falsa ilusão que a gente tem controle, né? A gente tem uma falsa ilusão que a gente tem controle, mas não, a gente não tem controle, né? A gente não tem controle daquilo que está externo. Tem uma única coisa que a gente tem controle, é isso aqui que a gente acredita, que é a consciência de mim mesmo, é a consciência das minhas emoções, porque não é aquilo que você... não é aquilo que... O que acontece externamente, a gente não tem como mudar, mas como eu reajo àquilo que me acontece, eu tenho total possibilidade, total autonomia, né? Então, Siddhartha Gautama, Buda conhecido, ele falava assim, né? Que não a dor, ela vai estar, ela vai existir, mas o sofrimento, ele é opcional. Isso, eu só posso saber que o sofrimento é opcional se eu fizer um caminho de buscar esses caminhos de consciência, né? Então, para eu poder, e aí a gente queria trazer um pouco, né, para poder trazer falando sobre, então, essas consciências e como isso chegou até a gente, né, o quanto que esse processo evolutivo do nascimento, esse processo evolutivo e desse desenvolvimento de consciência está muito ligado também com os nossos processos evolutivos, né? Então, a partir de todo esse processo, eu gostaria muito de compartilhar com vocês de um pouco, para falar do nascimento também da OnMind e o nascimento
da One Mind não tem como falar sobre o meu próprio processo, né? Porque existe uma simbiose aí. Então, eu quero falar bem rapidamente para vocês como foi também esse processo evolutivo e como essas consciências nos afetaram, como isso também nos relaciona conosco, né? Então, para vocês, muitos daqui já me conhecem, mas eu venho da periferia, né, do Guarujá, sou santista, e venho de uma família humilde. E uma das coisas que, quando você vem de uma comunidade, o que mais você quer é conseguir ter uma capacidade de conquistar coisas, ou ter, né? Naquela pirâmide de Maslow, a pirâmide de evolutiva, né? Eu estava ali na primeira escala, que é o quê? O interesse de se sentir-se pertencente, né? Então, eu vim para São Paulo pelo meu irmão, que está aqui, está aí em algum lugar aqui, deixa eu ver ele, o Helder. Ele né, nos traz aqui, ele me trouxe para São Paulo, e quando eu cheguei em São Paulo, eu fui direto para a área de vendas. E quando eu fui para a área de vendas, eu vi ali um mundo que eu podia ter, tudo que eu queria, tudo que eu poderia. E aí, claro, né, gente, eu também acreditava naquilo que a gente aprendeu, que se eu fizesse tudo certinho, trabalhasse, ganhasse dinheiro, trabalhasse numa boa empresa, casasse com um cara legal, isso eu consegui, né? Tiaguinho, maravilhoso. Casasse com um cara legal. Fórmula da felicidade. Putz, não tava lá, não tava, não encontrei. Eu comecei a sentir em determinado momento, dentro desse crescimento, porque eu cresci muito no mundo corporativo, muito nova, gerenciando equipes, ganhando dinheiro, eu consegui ter tudo, comprar as coisas que eu queria para minha mãe, ter aquelas conquistas que eu não tinha enquanto criança. Mas isso não era suficiente, porque eu nunca me sentia feliz, não me sentia preenchida, eu sentia um enorme vazio. E aí eu comecei a trazer um questionamento sobre quem eu sou, qual que é o sentido realmente da vida, o que eu quero, Então eu comecei a entrar naquele negócio que a gente começou a falar lá atrás. A gente começa a fazer tudo isso, mas a vida começa a te pressionar, a te questionar, e aí você começa a buscar, né, o que realmente era que fazia sentido para mim. E eu comecei a ter uma mente doente, um corpo doente, não conseguia mais ver um sentido naquilo que eu fazia, e um chamado veio para mim, que era uma busca por mim mesma, né? Uma busca sobre a minha própria essência. Foi então quando eu e o Ti, largamos tudo e fomos morar na Austrália. Então, inicialmente foi uma loucura, né? Para a família, nossa, o que eles vão fazer? Que do nada tá no melhor momento da carreira e vão deixar tudo e ir embora. E a gente fez isso. E ali, naquele momento, eu comecei a reconectar com a Érica, que eu tinha muito tempo distanciado, né? Porque eu estava tão envolta em máscaras, em tentar, então, tanto na síndrome da impostora, de nunca me sentir suficiente, da quantidade de compras que eu fazia, gastando meu dinheiro com tanta coisa que não fazia sentido. E ali eu comecei a me conectar comigo mesmo, né? Então, a gente ficou quase um ano fora, e quando a gente volta, eu tentei entrar numa empresa, mas não aconteceu, não deu certo. Eu não me encaixava mais, então eu decidi, foi o momento que eu mergulhei ainda mais dentro de mim mesma, né? Então eu fui rever todas as minhas dores, minhas crenças, os meus medos enquanto criança, as minhas sensações de incapacidade. Então, a minha maior dor, a minha maior busca se tornou, e eu descobri que era a minha maior missão, né? Então, eu fui buscar conhecimento, formações, fui fazer formação de coaching, fui fazer formação de PNL, fui fazer formação de inteligência emocional, ia fazer experiências, toda uma segunda graduação de psicologia, e aí a meditação foi o caminho que sempre me conectou durante todo esse tempo. E nesse caminho nasceu a On Mind, né? No momento onde eu saí de um retiro, do Prembaba, inclusive, e eu falei, é isso que eu vim fazer no mundo, eu quero entregar isso para o mundo, eu queria contar para todo mundo aquilo que eu estava descobrindo naquele momento, né? E aí a On Mind tinha várias técnicas, várias possibilidades, eu tinha vários caminhos que eu seguia com a On Mind, mas eu ainda dentro de mim não me sentia integrada, eu estava ainda muito mexida, muito ainda me descobrindo dentro desse caminho, né? E então, nesse processo de busca, de tentar entender, e a meditação era um grande caminho para mim,
eu estava com uma dor ainda muito profunda, no sentido de falar, beleza, eu descobri tudo isso, eu me encontrei em várias camadas, eu percebi que essa é a forma que eu encontro para ajudar as pessoas, mas ainda tinha uma dor que era poder realmente integrar tudo isso. Então, eu senti um chamado de ir para a Índia, e foi quando eu fui para a Índia, há quase 2 anos, em 2019, e lá na Índia eu tive que me retirar aqui do Brasil, olhar minha vida de fora para encontrar realmente a partir de uma outra perspectiva, olhar a partir de um processo mais integrado, né? Então a OnMind, ela acabou sendo, né, todo esse processo de transformações, porque ela foi se transformando à medida que eu me transformava, né? Então, dentro desse caminho, a OnMind veio evoluindo dentro desse caminho, dentro do meu próprio processo. Mas aí você deve estar se perguntando, e o Thiago, né? Onde que ele se encaixa nessa história toda? E aí acho que acho que é importante vocês conhecerem um pouquinho aonde que o Thiago entra nessa história. Bom, pessoal, vou rapidamente contar minha história aqui, no sentido mais da questão de quanto é importante esse processo do autoconhecimento, né? E como que hoje a gente está envolvido, eu, por mais que esteja num backstage ali da OneMind, né? Eu acabo contribuindo mais com a parte digital e de estratégias e essa parte burocrática da empresa, mas que faz muita sincronicidade com a história da Érica. Eu também venho de uma família humilde também, e quando criança vim de escola pública, então tive episódios de bullying assim e tal. Eu tinha um problema de carne esponjosa e eu falava muito rápido e eu falava tudo atrapalhado e fui criando, e obviamente com o bullying eu fui criando uma identidade que eu era introvertido, mas na verdade acho que eu nunca fui introvertido, né? Porque eu sou libriano introvertido é um negócio meio que é contraponto, né? Mas, enfim, eu venho desse episódio, né? Então, busquei um refúgio, obviamente, na questão da tecnologia, porque eu conversava com o computador, não tinha que me relacionar com ninguém, e era super performático nesse sentido, então eu conseguia aprender rápido, fazer minhas tarefas e não tinha que ter contato com muita gente. Então, essa foi a máscara que eu usei durante muito tempo. E, bom, eu e a Erika já estamos juntos, vai fazer 18 anos aí. E o meu processo deu muito quando eu entrei em contato com ela, quando eu conheci ela e com a família dela, tanto no quesito de autoconhecimento quanto espirituais, né? E isso me fez buscar um sentido. Eu sempre fui assim, eu sempre busquei coisas maiores. Eu nunca acreditei que a vida era eu trabalhar, ter filhos e morrer, né? Tipo, que vida que é essa? Que você tem que seguir sempre o mesmo script, nunca sai, todo mundo morre, nasce e continua isso. Então, eu sempre busquei, eu sempre gostei muito da questão mitológica, de panteões, né? Hindu, mitológicos, egípcios. E foi aí que teve um ponto de relação com a meditação, né? Mas, enfim, eu tinha falta da conexão comigo mesmo, nesse sentido de usar muitas máscaras, de resolvedor, de introvertido, de etc. E o autoconhecimento, ele me veio muito forte através de um curso que a Erika acabou me colocando, que foi o curso de Reiki, que eu acabei fazendo. E lá, através de uma respiração, de uma técnica de respiração, eu consegui acessar níveis, assim, tipo de consciência que me fez expandir muito a mente e realmente consegui enxergar, ao mesmo tempo que expandiu minha mente, fez eu olhar para mim mesmo, né? Engraçado que, ó, a expansão veio de dentro, assim, né? E quando a gente decidiu ir para a Austrália, que foi a minha segunda vez, que a primeira vez que eu fui para a Austrália foi no sentido mesmo da vida, né? A gente era muito competitivo na questão de frenético, né? Eu ganhava mais, ela ganhava mais, a gente competia saudavelmente nesse sentido, mas a gente ficava bitolado, assim, sabe? Tinha a performance, e, meu, uma loucura, né? E aí a gente largou tudo e foi para a Austrália, e voltando da Austrália a gente voltou com várias ideias de empreendimento, e nesse sentido, todas as formações que a Erika fazia, eu acabava bebendo do conhecimento, né? Então, eu sou uma pessoa que lê muito, então todo livro que eu comprava eu lia, então participei de alguma questão de coaching, sabe? Livros, etc. Então, eu acabei bebendo de tudo e minha forma de desenvolver acaba sendo ali em parceria, a gente praticando algumas coisas juntos, né? Buscando uma prática de meditação diariamente, reflexão e vendo todos os aspectos, né? Então, tudo que ela acaba aprendendo com os cursos que ela faz, ela acaba aplicando comigo e aí, fora isso, eu acabo bebendo desse conhecimento, né?
Então, quando a gente voltou da Austrália, ela surgiu essa ideia da One Mind, e para mim fazia muito sentido, porque estava tendo resultado para mim, né? Então, sabe quando você tem uma boa nova e você quer contar para todo mundo, para que todo mundo fale, putz, vamos seguir esse caminho, que esse caminho é bom, mas cada um tem um tempo e cada um tem a sua história, né? Então, quando eu decidi que eu faria parte da One Mind, foi realmente porque eu via que ali era realmente o que significava. A vida em si, essa história que a gente se conta dia a dia, fazem parte, né, para a gente experimentar e nos conhecer. Então, dentro dessa filosofia que eu acredito do autoconhecimento, que a gente está aqui para se conhecer, para se autoconhecer e se desenvolver, para mim fazia muito sentido fazer parte da One Mind. Então, foi nesse momento que eu falei, putz, isso é muito legal e a gente vai trabalhar junto nisso e, obviamente, foi evoluindo. Isso é, bem resumidamente, um pouquinho da minha história. Então, nesse sentido, a gente começa a perceber, e vocês começam a perceber que a nossa empresa é a nossa história, né? Não tem como, eu falo e aí já vou falar um pouco de umas pessoas bem especiais que nos ajudaram a trazer essa nova One Mind, porque não tem como falar da One Mind sem falar da gente, sem falar do nosso processo, né? Porque existe, eu falo, essa simbiose nos processos de aprendizado e porque é muito de um caminho que a gente trilhou para chegar até aqui, no qual a gente foi se fundamentando, no qual eu fui me fundamentando, mas existe alma por detrás de tudo isso, né? Então, quando a gente... E tudo que eu trago, e tudo que a gente traz é baseado em cima desse processo. E aí a gente traz, né, que então com a Escola da Consciência, né, a One Mind, tem um propósito de promover o desenvolvimento do indivíduo por meio de estudo de si mesmo, que é o único caminho que nós trilhamos, né? E com isso preparar para cada um, né, lidar, reagir positivamente com as adversidades externas, reconhecendo a si e reconectando e reconhecendo em si todo o seu potencial. Então, a gente, dentro desse caminho que a gente trilhou, a gente vai percebendo que, assim, realmente não tinha outra forma que pudesse seguir. E aí, quando eu falei para vocês que eu volto da Índia de uma forma muito mais integrada, muito mais leve, com muita clareza, tive toda a clareza lá de tudo que eu tinha que fazer, ser... o Thiago, por ser esse cara da inovação, e vi essa mudança, porque quem me conhece sabe que eu até raspar cabelo eu raspei, porque não fazia mais sentido, eu mesma. A gente foi nessa evolução, a One Mind também começou nesse processo evolutivo, porque aquelas pessoas já não eram mais aquelas pessoas, e ela precisava refletir também na empresa. Então, a gente foi buscar uma empresa que foi extremamente, assim, única, especial, que estão aqui, o Bruno e o Wagner da Brave, que foram pessoas que conseguiram entender toda a nossa história. E aí, nesse processo que eu fui contando para ele, de tudo isso que eu contei para vocês, ele pegou e falou assim, eu acho que agora é a hora que eu me emociono. Então, eu falei para eles assim que tudo isso que eu acreditava, que o caminho foi corpo, mente e espírito. Eu falei para ele que eu acreditava que a gente tinha um potencial inúmero dentro da gente mesmo, né? E que a gente precisava contar isso, que eu precisava representar isso de alguma forma, porque agora estava totalmente integrado, conectado, e eu sabia exatamente como era o meu caminho, até onde eu estava. E eu só posso levar cada aluno, cada pessoa que está relacionado com a gente, até onde já fui. Só isso que é o que a gente faz, né? Então, a gente foi buscar na botânica, eles foram buscar na botânica isso, na natureza, porque eles sabiam que a natureza, é o que eu falo, a natureza está ali para nos mostrar um monte de coisa, para nos ensinar, e aí eles foram na semente. E na semente eles descobriram, e aí eles começaram a falar, uau, a natureza está falando disso, o tempo inteiro que você está falando, a natureza também está falando. E a natureza ali tem algo que é a semente. A semente, ela tem algo muito interessante, que na casca da semente, isso, gente, é um conhecimento maravilhoso, que a gente começa a ver o quanto que a gente precisa voltar para casa, não é? A gente faz tanta coisa para voltar, para no final voltar para a gente mesmo, para nossa própria natureza. Então, a semente, ela tem uma parte externa que a gente chama do tegumelo, que é a casca da semente. E aí a gente representa o corpo.
Essa semente, dentro da semente, depois da casca, ela tem o endosperma, que é o quê? O endosperma é a nutrição, é aquilo que vai nutrir realmente aquela semente. E que a gente traz como para o mind como a mente. Porque se você não nutre a tua mente, da forma que você nutre a sua mente, vai depender muito de como que ela vai florescer, né? A semente, a nutrição que você coloca vai depender totalmente. Então, a gente traz a nutrição como esse endosperma. E o embrião é uma partezinha, como se tudo isso tá protegendo ali. Eu vou até chegar mais pertinho, a essência. É ali que está o seu potencial máximo. Então, a gente começou a ver que a proposta da OneMind está diretamente relacionada no estudo da natureza, que é o estudo das sementes. Onde a semente, ela precisa, para crescer e florescer, ela precisa de bons nutrientes. Então, a gente acredita e nós sabemos que todos nós temos um potencial enorme para a gente crescer, criarmos raízes fortes para que a gente possa oferecer para o mundo toda a nossa essência. E aí, gente, eles foram ainda mais profundo nisso. E aí eles falaram, Érica do céu, eu sei da sua conexão com o feminino. Cadê as minhas mulheres aqui, né? Sei que você tem uma conexão com o feminino muito forte. Ah, incrível. Tem uma conexão com o feminino. Gente, eles encontraram uma deusa da floresta. E essa deusa da floresta é a Angelim Vermelho, a maior árvore da Amazônia. Nós estamos falando de uma árvore de 88 metros de altura. Ela chega a 8 metros de diâmetro. E ela pode chegar a 600 anos de vida. Isso significa que ela é a deusa da floresta amazônica. E que a partir de 1 centímetro, gente, a partir desse tamanho, de uma semente, ela se torna a deusa da floresta amazônica. E assim, gente, a gente começou a ver que um gigante para se transformar, um gigante para crescer, ele precisa também de bons nutrientes. Alguém precisa acreditar. E isso aconteceu comigo desde o primeiro momento. Eu falei que ia me emocionar. É família, a gente está em família, né? É para celebrar. Então, para a gente, é muito emocionante, porque é isso que vibra no meu coração. E é por isso que o OneMind existe, né? Ai, gente, eu não queria chorar. Então, para a gente poder realmente poder florescer, a gente precisa desenvolver a capacidade de paciência, algo que o meu irmão me falava muito. A gente precisa desenvolver a capacidade de regar. E aí, é esse lugar que a OneMind se propõe, de ser essa escola da consciência, de poder estar aqui para dar o ambiente necessário para que cada um possa florescer, né? Para que a gente possa, enquanto um floresce, floresce todos os outros. Então, assim nasce o nosso novo logo, a OneMind. Então, sai daqui do desenvolvimento humano. Olha aqui, totalmente perdida. Só era eu aqui, gente, ó, bem eu. E aqui vem a OneMind mais limpa, mais clara, mais consciente, mais integrada. É realmente aquilo que a gente veio com a nossa proposta, né? Então, uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês, como conhecimento de causa, de alguém que veio assim, que lá atrás o meu irmão acreditou nessa semente que sou eu, né? Os meus irmãos acreditaram em mim, me deram a chance de vir para São Paulo e eu cresci. Se fosse presencialmente, ia ser foda, né? Então, assim, a ideia é que o processo é lento, o processo evolutivo é lento, e a gente quer tudo muito rápido. E aí essa evolução tecnológica, ela nos faz acreditar que a gente está atrasado, porque a gente se desconectou da gente, a gente se desconectou da natureza, e a natureza está falando assim, calma, cacete, calma, menos, vocês estão destruindo tudo. Não é isso.
Não é sobre isso a vida. É sobre olhar para mim, é sobre como eu me relaciono. Então, aí, o que a gente começou a fazer, né, dentro desse processo? A gente criou, né, na verdade, aqui tem uma história legal disso tudo. Eu e o Thiago, a gente fez uma leitura de alma com a Ariana, que é uma pessoa maravilhosa, que alguns já conhecem aqui, mas é uma pessoa que lê leitura de alma. E aí a gente falou para os meninos quais eram as cores que a gente gostava, mas a gente não falou de nenhuma cor, e no final eles chegam com as cores que é a cor da alma meio do Thiago. Né? Acreditem se quiser. Então, o que a gente fez e quais são as nossas entregas, né? Então, a gente tem a entrega do verde, que estão todos os nossos cursos voltados à inteligência emocional, a lidar com estresse, ansiedade, depressão, né? E a gente vai lá para o laranja, que são estímulos para gerar criatividade, gestão de tempo, motivação, determinação. Aí a gente vai para as mulheres, né? Tá as meninas aqui do útero, que já fizeram o útero. Então, a gente vai para as mulheres, para a empatia, não só para as mulheres, mas desenvolvimento da autoestima, cortesia, leveza, desenvolver isso. E a espiritualidade, que é o grande processo que ancora todo o nosso trabalho, que é o quê? Trazer esse autocontrole, esse autoconhecimento, esse olhar de cima. E assim, gente, a gente une dentro da nossa proposta aquelas consciências que a gente falou para vocês. Consciência de presença, consciência das emoções, consciência do corpo, consciência espiritual. E então a gente traz nesse sentido. E tudo isso, né, só é possível porque tiveram pessoas que estão comigo e que acreditaram desde o início. A gente é facilitador, eu digo que nenhum de nós aqui tem o objetivo de ensinar e sim relembrar que, gente, se a gente é semente e está tudo dentro da gente, só precisa de alguém lembrar. E eu não sei se ela está aqui, que ela teve que resolver algumas coisinhas, mas Claudinha, você está por aí? Tô sim. Então, quero apresentar para vocês a Claudinha, que enfim, ela vai falar aí, mas é uma pessoa que eu amo muito, agradeço você estar aqui. Então, Claudinha, queria que você se apresentasse para as pessoas, contasse um pouquinho do que você manifesta aqui na OneMind, e esses são os nossos professores lindos. Bom, primeiro é um prazer, uma honra, e se eu ficar falando bastante assim, eu também vou chorar, que eu sou a manteiga, né? Tô super emocionada com a história, com a evolução, tá tudo muito lindo, e fazer parte disso é incrível, né? Incrível. Bom, então eu sou a Claudinha, muito prazer a todos vocês. Sou terapeuta transpessoal, trabalho com a ferramenta do Enneagrama, que é um mapa de autoconhecimento que faz uma ponte entre a nossa personalidade, o nosso eu aqui que todo mundo vê, com a nossa individualidade, com a nossa essência, com a nossa espiritualidade, com aquele miolinho lá da semente, né? E ela falou que eu fui resolver uma coisinha. Meu gato estava sumido há 2 dias e ele apareceu agora. Olha que lindo! Num momento mágico, ele me aparece. Então saímos que nem loucos correndo daqui para buscar ele, que ele estava chorando. E aí fiquei mais emocionada ainda que num dia lindo, né? Algo com tanto amor que a gente cuida aqui, esse bichinho tão bonitinho apareceu. O que falar, então, do Enneagrama, que é a ferramenta que eu trabalho com base na transpessoal, que é da psicologia transpessoal, que é a quarta força da psicologia, que olha para o ser de uma forma integral. Assim como a gente caminhou desde o comecinho agora, ouvindo a Érica e o Thiago falando dessa evolução, a psicologia transpessoal olha para o ser humano nesse contexto amplo, né? E o Enneagrama vem como uma ferramenta dessa transpessoal, olhar para o corpo, para a mente, para o espírito e para as emoções, entender cada perfil de personalidade que tem ali, entender por que fazemos o quê, por que pensamos o quê, por que a gente sente o que sente. E aí a gente vai entendendo que muitas das coisas estão relacionadas com a nossa criança lá atrás,
na qual ela sofreu, ela interpretou um ato de desamor, de desamparo ou de desvalor. E aí a gente vai criando uma consciência sobre essa personalidade, vai entendendo esse funcionamento, vai criando uma compaixão para esse ser, e aí essa compaixão também vai transformando o olhar para o outro. E é isso que a gente vem trazer aqui na Umind. Trazer essa ferramenta, essa porta de entrada aí para o autoconhecimento. Gratidão, Claudinha. Então, a Claudinha é a nossa professora de Eneagrama, então em breve aí a gente vai ter essa novidade. Então, gratidão, Claudinha, por fazer parte da gente, essa família linda. Aí eu queria chamar o G, que é o meu lindo amado, para se apresentar para vocês. Oi, gente, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, nessa transformação, nessa evolução, né? Muito feliz de participar, de ter conhecido a Eric, a gente já está fazendo tanta coisa juntos, né? Tantas inovações, né? Tantas evoluções para tantas pessoas também, que isso é muito importante, né? Poder impactar positivamente, né? Em pessoas que querem se transformar. Bom, eu sou psicanalista, sou escritor, sou consultor literário, e a gente trabalha com a cura pela escrita intuitiva, que é um programa, né, voltado para técnicas de escrita e de meditação, pensando numa cura, pensando numa evolução do eu interior, né? Então, a gente tem esse programa que a gente vai passar, como a Claudinha falou, né, a gente começa lá na criança interior e vai evoluindo, vai passando pela sombra, pela luz, né, pelos aspectos da mente, né, desse eu fragmentado que a gente tem dentro de nós, até chegar, passando também pelo masculino, feminino, até chegar num eu integrado. Então tem essa evolução, né, juntando técnicas ali, a gente medita, a gente escreve, a gente passa exercícios, né, faz técnicas para as pessoas durante o curso e durante, né, a semana, para a vida toda, né? Então são técnicas voltadas para essa autoevolução, né, e esse autoconhecimento que relaciona o escrever, nem sempre o falar, né, para trazer esse eu que está lá no fundo, né, que está às vezes escondido, vir à tona, trazer para a consciência e crescer. É isso, muito bem. Parabéns, Thiago, Érica. Você faz parte. O G é a pessoa que está tentando me ajudar a eu terminar um livro, tenha fé. Então, gratidão, G, por fazer parte, por acreditar e fazer parte dessa família que a gente está construindo. Amo você. Ju, você está aí? Olá, boa noite, pessoal. Que honra estar aqui, emocionada ouvindo vocês. Muito feliz e grata de fazer parte desse momento, com a Eriquinha, que é minha irmã, e com o Thiago, que é um prazer te conhecer um pouco mais agora, hoje, aqui. Já trabalho com a Eriquinha há algum tempo, a gente construiu juntas o útero, e eu achei tão linda essa evolução da semente, porque até por eu me conectar, porque eu estou nesse momento na minha vida cuidando da semente, né, que é a minha filha, e que tem tudo a ver, inclusive, com o nosso processo, meu e da Érica, que é o do útero, né, já convidando a todos, já contando um pouquinho, a gente construiu essa jornada juntas, que é um resgate do feminino, né, que a gente trabalha junto com mulheres para resgatarem essa essência do ser mulher, né, e como Claudinha falou, o G falou, tudo começa na criança, então tudo começa na menina, tudo começa no bebê, e nesse momento da minha vida eu estou cuidando da minha bebê e da minha filhinha, e quando a gente idealizou o útero, eu e a Érica, então a gente se conectou, eu sou psicóloga, né, nem me apresentei, e também sou terapeuta transpessoal, também vim do mundo corporativo, 12 anos aí de carreira corporativa, RH, passei por várias grandes empresas, gostei muito, fui muito feliz, aprendi muito, assim, tudo que eu aprendi é incrível, a jornada, mas chegou um momento que não fazia mais sentido, que eu precisava buscar alguma coisa que me conectasse muito mais com a minha essência, com o meu eu, com a minha busca. E aí trouxe para a consciência, participei de vários processos de desenvolvimento, enfim. E quando conheci a Érica, a gente precisava entregar alguma coisa juntas para o mundo. Era algo muito forte, era um chamado muito, muito forte.
E depois de um tempo da gente criar vários trabalhos para o mundo corporativo, falar de burnout, a gente se especializou no tema e a gente fez algumas palestras, enfim. A Érica chegou um dia para mim e falou: eu sinto que a gente precisa, que a gente pode, eu senti, eu sonhei, eu vibrei, que a gente pode falar do feminino, né, do sagrado feminino e buscar mulheres que queiram se reconectar com elas, né, fazer um grupo de mulheres. E eu falei: nossa, incrível, sempre senti esse chamado. Eu só não sabia que eu estava grávida no dia que ela me falou isso, né? E que foi o momento que eu mais me conectei com o meu feminino, né? Com o meu útero, né? Gestando a vida. E agora eu estou cuidando dessa sementinha, que é a minha filha. E é um grupo, assim, que me conecta, que eu amo, eu sou apaixonada, a gente conduziu juntas, é uma honra, aprendo com a Érica todos os dias, e teremos grupos esse ano, fica aqui o convite para as mulheres que querem retornar, de voltar para casa, né, para casa do ser mulher, para se reencontrar, para se buscar, para enxergar sua menina, para enxergar sua ancestralidade, para enxergar sua espiritualidade, equilibrar sua energia, né, feminina e masculina. Enfim, é um caminho, é uma jornada linda que a gente entrega com muito amor, juntas, né, na One Mind. E também, né, como a gente está sempre criando e conduzindo, e acho que vamos entregar muitas coisas juntas aqui, a gente também constrói uma jornada de consciência emocional, de gestão das emoções, né, já fizemos algumas para o mundo corporativo e a gente está sempre falando desse contexto emocional dentro do mundo corporativo, que eu acho que nunca precisou tanto falar de inteligência emocional, né, as pessoas nunca precisaram tanto. É uma honra, estou muito grata, muito feliz aqui de estar com vocês. Um beijo muito grande a todos que estão aqui. Ai, quanto amor. Então, esse é o time que nos ajuda a entregar, né, tudo aí para vocês, com muito amor. E aí eu gostaria, né, com essa energia, com esse amor, com tudo isso, aqui eu já falei, então a gente vai lançar o nosso curso do Enneagrama com a Claudinha, em breve o curso principal, que é principal no sentido do mais densidade, que é o Jornada da Consciência da One Mind, que vai ser um programa aí de quase 6 meses, uma vez por mês, com formato retiro, então em breve vocês vão saber da Jornada da Consciência. E também a gente está agora sendo aprovada nos maiores aplicativos de meditação, com um curso que vai subir lá de meditação. Então, bastante coisa boa para entregar para o mundo, porque a gente precisa esvaziar e uma forma de entregar isso da melhor forma para vocês, né? Para as pessoas que estão com a gente. E também a gente tem um estudo de espiritual, né, de consciência espiritual, que é o livro das Cartas de Cristo, que é um incentivo da One Mind nos rezadores, que é um projeto que a gente tem, então também fica o convite. Então a gente realmente quer transformar, gente, eu quero transformar o mundo, eu tenho esse sonho, e eu sei que é a partir da educação emocional e espiritual, e da gente quando a gente fica mais, quando a gente se suporta mais, a gente suporta mais o mundo, né? A gente dá menos trabalho, a gente fica mais chata, fica mais pessoas mais legais, não fica a gente tão chata, né? Quando a gente se conhece, então as pessoas se relacionam melhor, não é verdade? Então, gente, eu queria convidar, né? Falamos pra caramba. O estudo de cartas de Cristo é transformador, então todos são bem, é gratuito, então todo mundo pode vir. Então eu gostaria de convidar vocês agora, né? A gente falou pra caramba, para uma prática meditativa que eu preparei especialmente para vocês sobre evolução, né? Eu intuí algo único e novo, eu estava meditando e veio a meditação para a gente fazer hoje, então eu queria convidar vocês, né, para receber também esse amor e que vocês possam entrar em contato com a semente de cada um. Vocês topam a gente ir lá fazer uma meditação juntos? Legal, muito bom. Então eu vou pedir para que vocês se sentem de maneira confortável, encontre aquela postura que você sente calmo, tranquilo. E aí vai aos poucos fechando os seus olhos. Inspira. Expira.
E vai voltando para dentro, para o único lugar realmente que você pode se sentir seguro no aqui e no agora. E não importa se você está pensando demais, se você está vibrando demais, só reconhece a sua humanidade. E vai se permitindo entregar-se para essa experiência, da sua jornada da evolução. Isso mesmo. Vai imaginando, sentindo, percebendo uma linda escada dourada à sua frente. Permita-se subir. Uma escada bonita, que a cada momento que você vai subindo ela, usa, e você vai se sentindo mais e mais tranquilo. E na medida em que você vai subindo nessa escada dourada, alguém muito especial te recebe no topo dessa escada. Um lugar muito especial. Um lugar sagrado. Um lugar bonito que vai se apresentando para você agora. Pode ser um lugar na natureza, um trem. Um lugar que você sente muito bem. E nesse lugar, uma pessoa sábia vem te receber. Talvez alguém que você conhece ou alguém que você nunca viu. Inspira, expira. E essa pessoa te convida para entrar numa esfera dourada que vai servir de veículo. Então, livre-se, permita-se entrar nessa esfera dourada, permita que a sua mente criativa crie. E você vai voando nessa esfera, bem alta. Até que lá de cima você avista quatro casas, 4 cabanas, 4 espaços. Você vai descendo nesse lugar. Isso mesmo, muito bem. E você chega nesse novo lugar, nesses 4 lugares, 4 espaços, 4 casas. E a primeira que você vê é a da presença. Então eu te convido que você entre nessa casa da presença. E ali você vai olhar como que anda a tua vida na parte evolutiva de presença. Será que você anda presente na tua vida? Você percebe que você está se distraindo? Não julgue nada, simplesmente receba como um grande presente de consciência de si agora. O que você precisa evoluir na casa da presença? Ou de pensamentos que vivem machucando o seu ser? Inspira e expira.
E vá caminhando para a casa da consciência das emoções. Perceba como ela se parece, como é que está a tua emoção. Será que você vem ouvindo? O que elas estão te dizendo? O que você precisa evoluir na casa das emoções? Talvez você precise dizer na casa das emoções que está tudo bem chorar, sofrer, que está tudo bem não se sentir-se bem. E vai caminhando para a casa da consciência do corpo. E nesse momento, se você vem ouvindo o seu corpo, se você alimenta o seu corpo de uma forma nutritiva, ou se você acha que você está tão longe do seu corpo, o que seu corpo diria para você hoje? Ouça, volte para casa. E, finalmente, vá caminhando para a casa da espiritualidade. E entre na casa da espiritualidade. Como anda esse aspecto na tua vida? Você vem ouvindo a sua intuição, o aspecto sutil da tua vida? Sinta, veja, perceba. Inspira, expira. Você vai saindo dessa casa da espiritualidade e agora você vai estar na frente delas. E elas vão se transformar em energia, cada uma de uma cor. E vão entrando e tomando o seu lugar dentro de você. Então, lentamente, amorosamente, você vai encontrando aquela esfera novamente que serviu como veículo, vai entrando nela, junto com aquele seu guia, e vem encontrando novamente aquela escada, vem encontrando aquele lugar. Vai sentindo o teu corpo, a tua presença, sentindo aqui o agora, percebendo os seus pés, pernas, muito consciente de si, do que você está sentindo agora. E no seu tempo, vai movimentando o seu corpo, vai movimentando. E quando você se sente perfeitamente bem, quem tiver papel e caneta ou quiser anotar num caderno, simplesmente refletir, traz essa reflexão. O que você pode começar a fazer hoje que vai contribuir para a sua jornada para a evolução? Se tiver um papel e caneta, puder escrever no bloco de anotações, ou pensar. O que você precisa começar a fazer hoje para começar na sua jornada de evolução? Quais são as casas que mais precisam de evolução? É a casa da consciência, a casa da presença, a casa do corpo, da espiritualidade.
mistakes that I have made, or any of the things that cause me pain. I am not the pieces of Então, a gente começa a perceber, né, que a gente pode começar hoje a evolução que a gente precisa. Não amanhã, não ano que vem, mas hoje. E essa evolução, né, ela pode começar juntos. A gente pode começar essa evolução juntos, não sozinhos. Porque sozinho dá um trabalhão. E eu gostaria muito também, dentro desse caminho, agradecer imensamente vocês. Agradecer imensamente tudo. Porque toda a nossa evolução só foi importante, só existe porque existe a gente. Porque esse caminho no final não é sobre uma empresa, não é sobre alguém. é saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito, é saber sonhar. É sobre a gente, é sobre nós, Então fazer valer a é sobre a nossa cada família, verso daquele é sobre poema, as pessoas que caminham com a gente na jornada, não é sobre é chegar sobre nosso amor, sobre nossa consciência, é sobre nós. escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. Então, para mim, é uma grande alegria cada um de vocês aqui, cada pessoa que está e a gente sabe que a gente não pode, né, ter tudo, mas a gente sendo a gente mesmo é o que faz diferença, é o que faz a mudança acontecer. Eu acredito nisso, eu acredito que a gente pode ter sim uma vida em paz. Então, eu gostaria que a gente pudesse aos poucos chegando, né, no nosso final do nosso encontro. Eu quero muito agradecer a todos vocês. E para isso, gostaria que vocês pudessem abrir a câmera, poder se ver, se enxergar, reconhecer. E ela mais, uma mente cria, mas muitas, várias mentes transformam. E é isso que eu acredito que a gente vai fazer aqui. Gostaria que a gente abrisse as nossas câmeras, se vocês deixassem aí em forma de galeria para a gente se enxergar. Segura teu filho no colo. E eu gostaria de fechar com essa música, que para mim sempre é muito simbólica, e que a gente pudesse olhar cada pessoa que se permitiu estar aqui hoje. Alguns não conseguiram entrar, mas que a gente pudesse ver que é juntos, gente, né? Humanos para humanos, que a gente se conecte com aquilo que a gente precise e que a gente pudesse olhar que realmente, nesse momento que a gente vem vivendo... Ai, gente, eu sou lá chorando, né? E que momento que a gente está vivendo, assim, para mim, é um grande momento hoje, né? Nunca achei que eu ia conseguir chegar nesse momento. Gratidão por cada um, por cada vida que passou pela Momad até agora, tantas vidas que foram se transformando e eu junto, né? Tô vendo a Roberta ali morrendo de chorar igual eu, porque foram muitas pessoas até aqui. Te amo, Rô. Amo cada um de vocês, cada uma que tá comigo, Cuti, e obrigada, Fernanda, Adriana,
Jefferson, Jasmine, que acabou de chegar na minha vida, não mind, minha sobrinha Vicky, Letícia, Amanda, sou delas, parceira, Laça, meu irmão Every, lá da Argentina, a minha amiga Mara, que está sempre comigo desde o início, Roberta, Claudinha, professora linda, Aline, Marina, meu irmão Helder, sempre comigo, Bruno, gratidão, Brave, pessoal da Brave, eles são os responsáveis por isso. A Renata, a Renatinha, linda, nossa médica, Natália, que chegou recentemente, Ju, te amo, Rô, amiga em tudo, minha mãe, dá oi, mãe, e meu amor, a Mel, que está aqui também, minha amiga Mi, a Adriana, acho que falei todo mundo, e o Ti, que sempre acreditou em mim, que confiou e que meu caminho fez o caminho dele. Então, gente, eu gostaria de fechar pedindo para cada um falar uma palavra, se puder abrir aí a câmera ou o áudio. Que palavra que você sai daqui hoje? E aí eu tirei, obviamente, um oráculo, né? Que eu já sou conhecida a mulher do oráculo, sempre tem uma cartinha. Então, o que fica para vocês no nosso encontro? O que vocês levam? Espero que, além, óbvio, né? A gente queria muito contar para vocês tudo isso, como a gente está contando para as pessoas que a gente mais ama. E eu fiz questão de fazer um evento fechado, um evento no sentido de convidar as pessoas que estão próximas. Eu gostaria de saber, não sei, quem quiser falar uma palavra, o que fica, o que você leva do nosso encontro de hoje? Eu primeiro, emocionada, e o que eu trago, o que veio para mim foi transformação, gente. Vocês estão aqui, realmente, a One Mind, né, representada pela Érica e para o Tiago, veio transformar esse mundo. É isso, transformação é a palavra. Crescimento. Crescimento. Quem mais gostaria de deixar? Pode colocar também no chat. Oi, meu amor. Oi, meu amor. Gente, eu vou chorar também, muito. Mas, bom, eu sou fruto, né, da One Mind. A Érica tá comigo, acho que desde sempre. E para mim, sempre assim, a Érica significa para mim muito, né? E agora com o Mind, o time muito robusto, muito lindo de escutar todo mundo falar. É verdade e propósito, assim, para mim ressoa profundamente no meu coração, no meu ser, que esse trabalho de vocês encontre aí ainda muitos corpos, muitas mentes, muitos espíritos, porque o mundo precisa. Parabéns, gente, tá lindo. Vão para cima, voa alto. Era uma palavra, eu falei um monte, né? Mas tudo bem. Estou vendo também as mensagens aqui. Deixa eu ver. Gratidão, Jefferson, Adriana, muito prazer. Gratidão, Claudinha, pelo convite. Desejo uma linda jornada a todos. Transformação. A Marina colocou linda demais. Obrigada por tanto amor e por me conduzir nas maiores transformações. Ai, Má, te amo. Vou aproveitar então, Eri, eu também estou super emocionada, lindo o evento que você fez, e a palavra que fica para mim é orgulho de você. Tenho muito orgulho de você, muito, tá lindo. Você e o Thiago, a Claudinha, a Ju, né, as pessoas que estão aí com você, tenho certeza que vocês têm esse poder de mudar o mundo que você tanto quer, e só esse propósito lindo que você tem já vale muito. Como você mudou a minha vida e a vida de tanta gente que você já passou. Te amo, Má, gratidão. Também te amo muito. Posso falar? Pode. Primeiro eu quero agradecer a você, que foi um acaso, né? A gente se conhecer, eu senti que tinha que ser e deu certo. E agora você me presenteia com um dia tão especial e
e com essa história linda da empresa de vocês. E eu estou muito, muito, muito feliz e com muita esperança. Eu acho que esperança está todo mundo precisando, né? Na atual conjuntura. Muita esperança e amor no coração. Então, vocês vão mudar muita gente, a vida, a qualidade de vida, tudo. Trazer significado para muitas pessoas que estão aí vagando. Obrigada. Gratidão, Jasmine. Gratidão. Ai, gente, acho que o Bruno quer falar? Vou falar primeiro agradecer, né, a Érica e ao Thiago. Também estou bastante emocionado que para nós esse trabalho com vocês foi um trabalho de conexão e reconexão, né? A Brave, com o trabalho junto com vocês, percebeu a coragem que vocês têm, né? A coragem que impulsiona vocês para frente, a coragem que vocês têm de juntar tanta gente, né? E o propósito que vocês têm é um propósito de coragem. E que tem tudo a ver com a Brave, né? Brave é coragem. E para nós, daqui a pouco eu vou começar a chorar também, foi um reencontro, né? Uma reconexão com a gente, com o nosso trabalho, com aquilo que a gente acredita. Então, obrigado e contem conosco. Tá, amor. Foi um reencontro mesmo. Ai, gente, eu quero ver vocês presencialmente em breve, né? Para a gente poder se abraçar e se beijar. Eu gostaria de falar algumas palavras também. Meu irmão. Bem, representando um pouco aqui toda a nossa família, né? Eu fico extremamente, não sei, o orgulho ultrapassa o sentimento e o que eu sinto nesse momento. Agradeço a todos vocês que fizeram parte da vida da minha irmã, para ela chegar onde ela chegou. Eu escuto esses comentários aqui, é uma massagem dentro do meu coração. Posso garantir que vocês não fazem, por mais que ela transmita o que essa menina passou de dificuldade para estar aqui, o que ela lutou para poder estar aqui, o que ela se preparou com pouquíssimas condições, não só financeiras, né? Não vamos deixar a parte financeira, mas condições de conhecimento mesmo, de buscar cultura, ler, buscar correr atrás, aprender, estar disposta a sempre querer fazer a coisa acontecer. Foi aprendendo no caminho. Essas porradas que ela levou aí, vocês podem ter certeza que foram as mínimas que ela já contou. Essa menina é muito forte. Ela é pequenininha, só que ela é muito forte. E essa semente da sua empresa, minha irmã, não poderia representar algo mais simbólico para a sua carreira, para a sua vida. Hoje você é uma empreendedora, você é uma profissional. E fazendo essa reflexão do fruto, né? A semente, no final das contas, gera os frutos, né? Gera o resultado, mas depois a sequência continua. E daí vem outra semente. E eu acho que todos nós aqui, fazemos parte dessa sequência da semente, para poder gerar o bem, para gerar o bem-estar. E você é um símbolo para a nossa família, minha irmã. É um símbolo. Eu sempre acreditei nessa semente. Essa semente, eu sempre acreditei, e hoje eu me sinto uma das pessoas, junto com o meu irmão que está aqui do lado, com a minha mãe, uma das pessoas que regaram ali, cuidaram, né? Não importa, cuidaram do solo, porque a semente, todas são sementes, mas precisa ser cuidada essa semente, né? Qualquer semente. O solo precisa cuidar do solo. Não adianta só jogar a semente lá e deixar o tempo fluir. Às vezes acontece. Só que o cuidado dessa semente é muito importante. E eu te amo, minha irmã. Você é um presente hoje para toda a nossa família. Tudo é possível. Tudo é possível. E agradeço meu cunhado aí também, que é um cara incrível. Está aí sempre presente em todos esses anos. Acompanho a vida desses dois bem de pertinho, a vida inteira. E hoje, depois de tanto tempo, hoje eu sinto que também sou uma semente, tá? Faço parte dessa ideia toda, e você sabe muito bem que hoje você, acho que cultiva a semente dentro da nossa família. Te amo, minha irmã. Parabéns. Um dia
um presente para nossa família. Gratidão. Ai, gente. Wagner, você quer falar? Oi, Oi. eu sou um pouco tímido com tanta gente, assim, meu Deus. Eu queria agradecer ao One Mind por esse projeto que foi tão lindo de ser feito. Quando a gente conversou as primeiras vezes para brifar, entender o que era o projeto, eu falo para a Erika que agora a gente tem um filho compartilhado, porque foi uma entrega tão lá da alma, assim. Eu lembro de falar para eles na nossa reunião que, Erika, eu rabisquei todas as paredes, todas as janelas aqui de casa, porque a criação foi surgindo, eu falava, não, isso daqui está conectado, e daí eu olhei e fui olhar para a natureza. A Erika é da natureza, eles estão conectados com o ambiente, é a presença, é onde a gente vive. E foi uma imersão dentro da One Mind, que a gente não conhecia, e logo no primeiro contato a gente captou aquela essência de uma maneira tão bacana, que foi uma liberdade criativa incrível, um dos melhores projetos que a gente desenvolveu até hoje, e é um filho compartilhado que a gente tem. Obrigado também por toda essa liberdade que a gente teve para criar esse filho compartilhado que está lindo. Parabéns e muito sucesso, conta com a gente sempre. Gente, então eu agradeço muito, Wagner, pela todo esse entendimento, essa consciência, tudo que você trouxe. Agradeço a todos vocês, gente. Sei que já passou um pouco do nosso tempo, eu não quero segurar. E eu queria muito tirar uma foto com todos nós, né? Eu acho que para registrar esse momento. Tem alguém que não quer sair, porque talvez a gente e os meninos usem isso, que se alguém que não quiser, deixa fechadinho, que aí a gente não compartilha. Wagner, acho que você tem que baixar sua mão aí, que senão vai aparecer sua mão assim, ó. Clica de novo. Isso. Cadê? Então, uma fotinho aí, dá um sorriso. Cadê? Peraí, mãe, dá um sorrisinho aí, de novo. Isso. Cadê? Ai, meu Deus, peraí, que a Adriana mandou uma mensagem aqui, pegou. Peraí, gente, aguenta aí. Cadê? Aqui, ó, vamos lá. 1, 2 e... Deixa eu ver se todo mundo tá de olho aberto. Lindos. Gente, então, eu agradeço imensamente a presença de todos vocês, que a gente continue juntos nessa jornada e que mais pessoas se unam a nós. Obrigada pelo tempo disposto aqui, e eu espero que a evolução e que a alma de cada um leve vocês para encontrar essa semente. Amo vocês. Muita, muita gratidão. Um grande beijo. Amo vocês também. Sucesso muito! Te amo, mãe. Obrigada por tudo. Amo vocês. Um beijo. Sucesso. Muito mais sucesso, amiga. Parabéns. Gratidão, pessoal. Parabéns. Muito obrigado por estarem aqui. Grande beijo. Tchau.